Por aqui chegou a hora de sabermos deve ser a produção de grãos do Brasil daqui a 10 anos. Olha, na semana passada, o Ministério da Agricultura divulgou um levantamento que mostra quais são as tendências para o setor no Brasil até o ano de 2028. Quem vai trazer toda a análise para a gente acerca destes números é João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócios do SBA. Bom dia a todos vocês. O importante nesse trabalho mostra a tendência do Brasil nos próximos anos. O Brasil hoje é o campeão da Série B. Nós estamos com 225 a 232 milhões de toneladas de grãos por ano. Porém, nós temos que sonhar com a Série A. A Série A é disputar com os Estados Unidos e com a China. Aí nós estamos falando em 550, 600 milhões de toneladas por ano. O mundo inteiro depende do Brasil. Qualquer análise que se for feita no mundo em termos de crescimento populacional, em termos de demanda de alimentos, o Brasil passa a ser um player extremamente importante. Por quê? Porque nós temos área agricultável para ser incorporada ao processo produtivo, nós temos potencial de aumentar a produtividade nas culturas brasileiras, nós temos água, temos solo, temos gente capaz. Falta governo, mas também Deus não ia botar todos os ovos numa cesta só, né? Tem que botar alguma coisinha para atrapalhar a gente aí. Mas fora o governo, o resto está tudo muito bem, obrigado. Está indo para frente, o Brasil está indo para frente. Vamos começar então pelos grãos. Quando você olha a área plantada no Brasil, 70 milhões de hectares para 2027, 2028, é menos de 8% do território nacional. O país tem 850 milhões de hectares. Nós estamos falando de 70 milhões de chegarmos em 2027 e 2028. E com uma produção de 300 milhões de toneladas. Esse número pode ser 301 milhões, mas esse número pode ser bem maior se nós investirmos em tecnologia, levarmos a tecnologia a setores que estão hoje fora do processo. Quando você olha a produtividade, até pedir para o pessoal ser um pouco mais de calma aí nas telas, senão, você olha o milho, é muito baixa a nossa produtividade, nós temos um potencial para subir muito a produção por hectare. Mas esses 70 milhões de hectares que nós estamos falando aí, o carro-chefe vai ser a soja, não tem jeito. Por quê? Porque a soja tem uma demanda internacional muito grande. Você tem um país como a China que cresce de 5 a 6% a demanda. Para quem consome 100 milhões de toneladas, crescer 5% é mais do que 5 milhões de toneladas, ou seja, há uma demanda. E quando você olha o mapa mundi, você não vai ver lugares do mundo onde tem a potencialidade para você crescer para atender essa demanda, fora o Brasil. Uma outra cultura que depende, também cresce muito no Brasil, aliás, se você somar soja e milho no Brasil, é 90% da produção brasileira de grãos, soja e milho. O milho, nós estamos trabalhando muito com a chamada segunda safra, ou seja, planta-se cada vez mais cedo a soja, lógico, respeitando o período vazio sanitário, que é setembro, e se tiver condições de umidade, começa a plantar a partir do dia 15 de setembro, para poder colhê-la mais cedo, em janeiro, dá tempo de aproveitar o período de chuva, especialmente no centro-oeste, que ainda durante o mês de janeiro, fevereiro e março, ainda tem uma boa perspectiva de umidade no solo. Então, esse milho segunda safra. Agora, quando nós olharmos o potencial de produção de 155 milhões de toneladas, você tem que ver que o Brasil tem que aumentar o consumo próprio disso aí para transformarmos em carne. E você vê as exportações de 32 milhões, que foi o ano passado, aliás, que era previsto para esse ano, que não vai acontecer, a chegarmos até 42 milhões de toneladas. O grande problema do milho é que é um produto barato. Você chega no porto, ele valendo 170 dólares a tonelada, a média prevista é 170 dólares. Isso é pouco mais de 10 dólares por saco. Com esse tabelamento que o governo criou, e por isso que eu falei, falta governo. O governo, quando entra no jogo, normalmente atrapalha. Então, com esse tabelamento do frete, o milho pressiona tanto na formação de custo do milho para exportação, que você vai haver uma diminuição significativa durante esse ano 2018. Muito maior, proporcionalmente muito maior que a quebra da safra. Por quê?
Porque com o frete ao preço que está tabelado, você praticamente inviabiliza grande parte da produção de Mato Grosso ou outros estados mais distantes dos portos para ser exportada. Então, o que acontece? Você precisa achar maneiras de transformar esse milho em carne, que é uma maneira que aí você agregaria valor no milho. Então, toda essa expectativa de produção de milho no Brasil está em função da possibilidade de mudar, de nós termos uma mudança no perfil de consumo dele. Mato Grosso, por exemplo, hoje fala-se em projetos de produção de etanol a partir de milho para consumir 4 milhões de toneladas. Mas para um estado que produz 26, ainda tem um longo espaço para ser trabalhado. Eu pediria que fosse colocada a tela da soja agora, onde que a soja é o carro-chefe. A soja agrega, ano após ano, mais de 1 milhão de hectares. Mais de 1 milhão de hectares de quê? Normalmente são áreas de pastagens degradadas, ou pastagens de baixa produtividade, que os pecuaristas acabam arrendando ou transformando ela em agricultura. Então, nesse ritmo, a soja, nós dependemos do mercado internacional, a demanda lá fora é que vai impulsionar, porque se tivermos um preço bom para a soja, um preço que remunera o nosso produtor, você pode ter certeza que nós botamos mais de 1 milhão de hectares por ano tranquilamente. Há espaço, não precisa desmatar a região amazônica, não precisa fazer nada, é só aproveitar a área de pastagem degradada. Simultaneamente com esse aumento da soja, você teria espaço para fazer uma segunda safra, especialmente de milho no centro-oeste, e aí em áreas mais arenosas, solos mais fracos, em que você tem um risco maior de produção do milho, você teria espaço para botar pastagem. Essa vai ser uma revolução na produção de carne no Brasil, ou seja, à medida que nós aumentarmos a integração de soja e envolvendo a formação de pastagem no período da seca, no centro-oeste, você vai produzir a arroba mais barata e mais eficiente que nós temos. Então, quando nós olharmos aqui, nós podemos estar chegando a mais de 150, próximo a 150 milhões de toneladas de soja. Para um país que produzia 20 milhões em 1990, é um avanço extremamente significativo. E isso é o trabalho, principalmente do senhor e da senhora que está nos assistindo. Os 236 mil produtores de soja do Brasil são responsáveis por isso, e é o principal produto de exportação e o principal fator de produção de carnes brancas a um custo bastante acessível para nós, consumidores brasileiros, porque o farelo de soja desbancou qualquer outro farelo proteico na produção de carnes. São números importantes que nós temos que olhar e reconhecer o trabalho do nosso produtor rural brasileiro, da nosso produtor e nossa produtora rural brasileira, que são os grandes responsáveis por esse avanço, por essa geração de emprego, de alimentos e de renda em todo o território nacional.